Fala galera, Tony aqui na parada novamente. Vamos falar aqui sobre satanismo e testemunhas de Jeová. Tive que estudar o LaVey com calma, sem pânico, que envolve seu nome. Sem moralismo automático que transforma os símbolos em monstros. Porque LaVey, esse cara que você está vendo na foto aqui, não foi um demônio. Ele foi um homem do seu tempo. Acima de tudo, um provocador consciente, fazendo o símbolo da mão chifrada. E o que tem a ver com testemunhas de Jeová, não é mesmo? O LaVey ele entendeu algo que poucas religiões admitem. Quem controla os símbolos, controla o medo. E LaVey surge na América pós-guerra, num mundo saturado de culpa cristã, de repressão moral, de discursos incessantes sobre pecado, submissão e salvação. E ele uma vez fez uma escolha calculada. Em vez de criar uma nova divindade, ele escolhe o inimigo simbólico do cristianismo, Satanás. Não como entidade literal, mas como espelho invertido da moral dominante. No satanismo leveiano, podemos assim dizer, Satanás não é adorado, não é invocado, não é servido. Ele é um arquétipo, o símbolo daquele que diz não, quando todos esperam obediência. LaVey nunca pediu fé, ele pediu lucidez. Seu satanismo é filosófico, não devocional, não promete céu, não ameaça o inferno de fogo, como as religiões fazem. Ele diz algo muito mais desconfortável. Você é responsável por si mesmo. Isso assusta mais do que qualquer demônio. Então surge o gesto. A mão chifrada. Aqui preciso ser honesto. LaVey não criou esse gesto, esse sinal já existia muito antes dele. Por exemplo, no Mediterrâneo antigo, na Itália, na Grécia, como algo no sentido de proteção contra o mal-olhado, um gesto popular cotidiano. Um gesto de defesa, talvez, não de invocação. Mas o problema nunca foi a origem do gesto. O problema sempre foi o significado que se decidiu impor a ele. E LaVey percebe algo essencial. Símbolos sobrevivem porque podem ser ressignificados. Ressignificados, né? Ele não inventa a mão chifrada, ele reaproveita. Nas mãos de LaVey o gesto deixa de ser superstição folclórica e se torna declaração filosófica. Ele passa a dizer, sem palavras, eu não me ajoelho, eu não fico me sentindo culpado, eu não peço absolvição a uma autoridade invisível. Não é ritual, não é feitiço, é linguagem corporal de oposição, tá? Uma oposição simbólica. E é exatamente aqui que nasce o medo, porque no cristianismo e religiões de controle, em geral, sempre tiveram dificuldade com símbolos que não controlam. Quando a mão chifrada passa a representar autonomia, instinto e rejeição da culpa, ela passa a ser rotulada como algo satânico. Não porque invoque algo, mas porque desafia a submissão. E tudo que desafia a submissão é rapidamente chamado de demoníaco. Aprendemos isso na organização das Testemunhas de Jeová, né? E agora aqui entra a contradição. As Testemunhas de Jeová afirmam repetidamente que esse gesto está associado ao satanismo. Que aparece em shows de rock, por exemplo, né? Shows de heavy metal, do símbolo ao palco, que seria uma forma de louvor ao diabo.
Muitos membros foram orientados a evitar esse gesto aqui, a temê-lo, associá-lo automaticamente ao ente do mal, a Satanás. Mas então surge algo curioso. Em uma publicação oficial das Testemunhas de Jeová, esse aqui, por exemplo, é o último vídeo do Congresso de 2016, aprovado pela liderança, essa ilustração apresenta um personagem fazendo exatamente o gesto da mão chifrada. Tá aqui. Vamos ampliar o gesto da mão chifrada. Não é um show de rock, não é um ritual ocultista. É Sentinela, 15 de março de 97. E o último vídeo da Assembleia de 2016. Tá aqui. Uma pergunta inevitável. Se o gesto é intrinsecamente satânico, demoníaco, como ele passou por uma revisão, uma aprovação para aparecer nas publicações? As próprias Testemunhas de Jeová ensinam que todas as ilustrações são analisadas meticulosamente, cuidadosamente, antes de serem publicadas. Ou seja, se o gesto está ali, ele foi aprovado. Isso não prova que alguém esteja louvando Satanás, mas prova algo muito mais importante. Os gestos não têm significado absoluto. O significado muda conforme o contexto. Olha aqui. Convite Congresso 2024. Declare as boas novas. Recente. 2024. A mão chifrada. A mão chifrada lá no fundo, né? Tá lá. Porque se gestos fosse realmente uma invocação automática, ele jamais poderia aparecer em um material considerado cristão, limpo. O que fica evidente, outra coisa, é o medo. Né? O medo que vem do símbolo. As pessoas carregam esse medo. Está aqui, Convite Congresso 2024. Quando o gesto aparece no mundo, ele é demonizado. Quando aparece dentro das publicações, ele é ignorado. Se você vestir uma camiseta com esse símbolo e for numa limpeza do Salão do Reino, vai ser demonizado. Dentro da publicação, não é demonizado. Tá vendo que complicado, Testemunho de Jeová? Tá vendo como é complicado os membros fazer vista grossa para isso? Né? Um símbolo da igreja de Satã está lá. Porque um indivíduo que não se sente culpado por existir é difícil de controlar, difícil de silenciar, difícil de domesticar. Eu não conto isso para convencer ninguém. Nem para glamorizar o Lavei. Nem para promover o satanismo. Eu conto porque entender o símbolo é sempre mais perigoso para sistemas baseados no medo, como as Testemunhas de Jeová. Medo de qualquer gesto. Às vezes o inferno está na mão levantada lá na reunião. Mas na necessidade obsessiva de dizer às pessoas o que elas devem temer. Nesse caso, imagens como essa, símbolos, né, satânicos que estão lá na igreja de Lavei, são ignorados. Tá? Aqui o pai do satanismo moderno, Lavei, fazendo a mão chifrada. Convite Congresso 2024, declare as boas novas. Olha só. Tá aqui uma família, né? Toda feliz, e lá no fundo tá a mão chifrada. Para quem não viu ainda, tá aqui, ó. O que tá fazendo isso aqui? Aqui. Tem irmãos que vai dizer, não, mas aqui é um cenário. Não importa, né? Responsabilidade. Eu tive material didático que eu tinha que revisar as imagens que lá estavam. Porque o meu público é de crianças, de pessoas evangélicas, de outras vertentes. Então eu não podia usar símbolos religiosos no meu material didático na época que eu tinha uma escola de inglês, por exemplo. Tá? Então eu tinha que revisar todas as gravuras. As gravuras passavam por revisão de uma outra pessoa e de uma outra pessoa até serem publicadas. Então era muita responsabilidade. Testemunho de Jeová não tem responsabilidade? Coloca repetidamente
a mão chifrada, né, do satanismo de LaVey. O LaVey também, para quem não sabe, ele é o que criou o sigilo de Baphomet, tá? Baphomet da alta magia, tá aqui, ó, né? É o símbolo, é o sigilo, né, de Baphomet. Foi ele que criou. Criador da mão chifrada, dono da igreja de Satã, tá? Igual a gente viu um pouquinho da história dele aqui. E você, testemunha de Jeová, queira ou não, há um envolvimento da organização com o ocultismo, tá? Isso aí não tem como fugir, beleza? Você que acha que não, que é um local limpo de qualquer forma de ocultismo, está muito enganado, tá? Repito, se você for com a camiseta desse cara aqui, do LaVey, numa limpeza de salão, de reunião, de congresso, você vai ser expulso. Mas se você mostrar o vídeo, Convite Congresso 2024, declare as boas novas com a mãozinha lá, não vai dar nada, tá? Não vai dar nada. Olha que coisa. Hipocrisia nojenta. E olha que saiu no último vídeo do Congresso de 2016. Confira lá. Tá aqui, a mão chifrada. Agora tem uns bobalhão que vai dizer, não, mas ele tá falando que é I love you. I love you em inglês. I love you. I love you. Sim. O L de love e o de Y, né? Que eu fiz um pouco de linguagem de sinais na época. Eu pertenci ao grupo de sinais, tá? Ia fazer estudos bíblicos de surdos e mudos. Eu aprendi um pouco de língua de sinais. Então não tem nada a ver. I love you, temos o L aqui e temos o Y, né? Formando o U. Esse símbolo é assim, tá? Com o dedinho levemente levantado. É usado em shows de rock, né? A gente sabe que é usado em shows de rock. É usado por público satanista, né? Que gosta do satanismo. E tá nas revistas do Testemunho de Jeová. Tá aqui. Ó a mãozinha do camarada lá. Vamos ampliar para você ver melhor. Olha só. Olha só. Tá aqui a mãozinha. Né? Para quê? Para que isso? Né? O que vocês querem dizer que são? O que vocês estão escondendo? As pessoas estão tendo conhecimento agora disso. Tá? E não é novidade que esse símbolo, né, ele é associado realmente ao satanismo. Bandas, por exemplo, como que eu escuto, Ghost, que eles são explicitamente nas suas letras, né, nos seus shows, eles se declaram ocultistas. Eles utilizam tanto esse símbolo da mão chifrada, né, desse jeito. Não é esse aqui, tá? Para você não se enganar que é I love you. Mas este, em seus shows, só você conferir. Digita lá Ghost, G-H-O-S-T, banda Ghost. Você vai ver que nos shows, né, eles que são declaradamente ocultistas, utilizam desse símbolo. Utilizam também a mão de Baphomet, né? Como a gente viu em outro vídeo, também é um símbolo do ocultismo e da alta magia, né? E o que está fazendo isso junto com as testemunhas de Jeová? Fica a pergunta para você, cara, para você se ligar, né? De repente você está sendo um banquete para demônios, é isso? Você está sendo um sacrifício vivo quando você rejeita o sangue no seu tratamento médico e morre? Teu filho morre, tua mulher morre, tua mãe morre, as pessoas que você ama morrem. Para quem? Abra sua mente, questione, tá? Lembrando que Jeová era um Deus feiticeiro. Sempre quis animais estraçalhados, dilacerados, cheiro de gordura, de gordura, era cheiro repousante para ele, né? Sempre com sacrifícios. Fez aquela brincadeira lá de sacrificar o ser humano, né? Aí depois, não, é só uma brincadeira, né? Com Abraão lá. Então é isso, esse é o Deus que você adorava e eu adorava, um Deus perverso. Mais perverso ainda, sua organização, que não são nada, são considerados seitas hoje no mundo, que diz que tem 8 milhões, que é mentira, tá? Esses 8 milhões aí, eles contam todo mundo que foi simpatizante, está dentro dessa conta, e já saíram quase todos, estão para fechar as portas, as testemunhas de Jeová estão para fechar as portas, tá?
não se sustenta mais. Todas as suas incongruências, todas as suas mentiras estão vindo à tona. Né? Para um grupo que se diz livre de qualquer forma de ocultismo, escreve revistas, a Sentinela, Despertai, contra o ocultismo, e está aqui, de alguma forma envolvido com o ocultismo moderno, com o ocultismo medieval, com o ocultismo clássico. Né? E você não sabe o que você está levando para dentro de casa. Você que é testemunho de Jeová bitolado, você não sabe com o que você está lidando, quais forças realmente te representam. Tá aí para você refletir, ok? Nada contra as religiões da mão esquerda, né? Não tenho nada contra, nada contra. Tá? Nem da mão direita, nem da esquerda. As pessoas são livres para escolherem os sistemas religiosos que elas vão pertencer. Mas uma coisa eu não admito inconsistência, não admito falta de coerência. Né? Então, se você serve a Jeová, você não serve a Satanás. Você não serve a Lúcifer. Concorda? São sistemas totalmente diferentes. Os testemunhos de Jeová dizem que não servem a Satanás. Não são satanistas. Mas está lá o símbolo, escancarado. Os irmãos nem percebem isso aqui. Né? Para ser sincero, eles nem percebem. Tá sim, vai lá, baixa o vídeo em HD, Convite Congresso 2024, a mãozinha tá assim, desse jeito, nem mais nem menos. Não tá assim, daí viu, tá assim, beleza? Confira lá você com seus próprios olhos, baixa o vídeo em HD antes que eles arranquem do site, né, que quando o bicho pega eles arrancam do site. Tá lá, associado à igreja de Satanás, igreja de Satã. Beleza? Nada contra, eu não admito incoerência, tá? Esses estudiosos, o Lavey, Blavatsky, lá o outro ocultista lá, o pai do Baphomet, o Elias Levi, eles não eram pessoas que apoiavam essa incoerência. Então você é ou você não é, entendeu? Você faz aquilo ali ou não faz. Nem Jesus aceita isso. Né? Jesus não quer ninguém morno. Ele fala isso, ele não quer ninguém em cima do muro. Ou você é mesmo cristão ou não é. Ou você é mesmo lá da mão esquerda ou não é. Né? Esses testemunhos de Jeová fazem o quê? Por que estão envolvidos com isso? Por que estão colocando essas imagens, esses símbolos? Em que está uma família ali, uma família. Estão sendo manipulados? Estão servindo de base para algum ritual? Pense nisso. Fica aí para você entender. Né? Já que vamos ingressar aqui, cada vez mais vou soltar para vocês aquilo que eu sei, aquilo que eu estou estudando. Hoje, igual eu falei para vocês, eu saí da testemunho de Jeová, eu estudo de tudo. Tá? Eu não quero mais ser conhecido, reconhecido como um bobalhão, como um leigo, como eu era. Né? Eu já fugi de professor, de debate com professor quando eu era testemunho de Jeová. Estava no campo, meu professor de história estava lá na esquina me esperando para um debate. Eu fugi, porque eu sabia que eu não tinha condições de enfrentá-lo, apenas lendo Sentinela e Despertai. Talvez hoje eu pudesse bater um alto papo com ele. Sentar mesmo, devorar a matéria histórica, né? Ele era professor de história. História da Igreja Católica, história moderna, história da Idade das Trevas, né? Sobre as cruzadas. A gente teria muita coisa para conversar, né? Só que eu era tão ignorante, tão burro, que meu papo era só paraíso, né? Paraíso, salvação, campo e revisita. E reuniões, que não podia perder. Então olha quanta coisa eu deixei, né? Como eu fui ignorante. E hoje nós temos aqui oportunidades de esclarecer pontos importantes. Você conheceu um pouco do Lavey hoje, conheceu um pouco da filosofia satanista, e você pode perceber que alguma coisa tem nas testemunhas de Jeová ao portarem estes símbolos, ok? Então fica aí para vocês a reflexão, pessoal. Se gostou desse vídeo, do conteúdo, compartilhe no grupo da congregação, no grupo de anciãos. Compartilhe com seus amigos, tá? E se inscreva no canal e comente aqui o que você acha desse assunto. É ou não é um símbolo satânico? Que você gerou desconfiança em você? Gerou o teu despertar em algum momento? Comente aqui que a gente quer saber também a sua história, tá? Muita gente acordou depois que percebeu algo assim, semelhante. Muita gente despertou quando viu que tinha a boneca Annabelle
lá na revista, no livro Aprenda do Grande Instrutor. E muitos despertaram também quando descobriram que eles estavam tentando esconder sempre as falhas graves do passado. Cada um tem seu despertar, no seu tempo. Então vamos ajudar, vamos divulgar aqui esse conteúdo crítico que a gente prova que existe dentro das próprias publicações deles, sem nenhum problema. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção, tamo junto aí e até o próximo vídeo.